Salve, salve, gente boa de Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde aos seus respectivos horários. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouquinho. Faz a sua inscrição aí, clica aí no cantinho, ok? Clica no sininho ao lado que você vai ter aí, não vai perder nenhum vídeo nosso, tá bom? Jeremias capítulo 18, no versículo 1, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvireis as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias, um garoto que Deus chamou para ser profeta para a nação de Israel, e ele não tinha um bom entendimento do que Deus queria de fato com ele. Na primeira vez que Deus se revelou a ele, conversando com ele, falando com ele, ele disse assim: não, meu Deus, isso não é comigo não, eu não posso ser o que o Senhor quer que eu seja, um profeta, porque eu sou uma criança. E aí houve um diálogo ali entre Deus e Jeremias, e Deus disse a Jeremias: não digas que és uma criança. E aí, entre o diálogo de Deus com Jeremias, Deus fala assim: desde o ventre eu te ungi para as nações. Essa profecia é referente à pré-existência de Cristo. Deus já entregando revelações sobre a vinda de Cristo Jesus. Tá bom? Não é que Jeremias foi chamado antes de nascer e Deus conhecia Jeremias, e que Jeremias já existia em algum lugar e Deus falou com ele depois que ele passou pelo útero da sua mãe. Não, Jeremias passou a existir no dia que a mãe dele concebeu. Contudo, não que Deus não conheça daqui a 100 anos quem vai nascer. Não se trata disso. Mas não se trata também da pré-existência de Jeremias. Está falando de Cristo, ok? Que fique bem claro isso. Jeremias nunca existiu antes de ter nascido. E aí Deus disse para ele: desce aí da sua casa, vai lá na casa do oleiro. O oleiro, o cara que faz vasos de barro, vai lá, dá um pulinho lá, que lá eu falarei contigo. Quero falar com você aqui não. Ele foi até a casa do oleiro. Chegou lá, o oleiro estava com uma bolota de barro assim em cima da mesa, uma mesa redonda, e o eixo central da mesa era móvel, então ele com o pé, ele mexia embaixo e o barro girava na frente dele. E ali ele tocava no barro, ele ia tocando no barro e o barro ia virando um vaso. Do jeito que ele queria, ele fazia. Aí ele tocava aqui, tocava ali, tocava aqui, ia tocando e formatava um vaso.
Aí de repente ele deu um negócio errado lá, embolou tudo, aí parou, pegou o vaso e amassou de novo, bateu, botou um pouquinho de água, bateu, ficou mais macio de novo, começou tudo outra vez. Aí ele foi virando, olhando e passando a mão, e o vaso foi saindo. Ok? Tá entendendo aí? E ele foi fazendo o vaso. Aí pronto, ficou aquele vaso bonito, bem feito. E ele foi, tirou a mão, esperou um pouquinho e pegou o vaso, colocou onde batia o sol lá e para o vaso se secar, para a argila secar. E Jeremias, vendo aquela operação lá na construção do vaso, Deus diz a ele: assim farei contigo, ó Israel, porque vós sois barro na minha mão. O Senhor é o oleiro mor do universo. Foi Ele que moldou todas as coisas que nós já vimos e que nós não vimos. Conquanto tem coisa que nós nunca haveremos de ver e existe. Todavia Deus criou todas as coisas segundo a sua sabedoria. E ele estava tratando com Israel numa profecia com Jeremias. Israel era um vaso precioso para Deus. Todavia, o vaso quebrou. E o oleiro tocou nele de novo, tocou aqui, tocou ali, e refez o vaso. Vivemos em dias que somos tocados de várias maneiras. Eu não sei qual tipo de toque que você tem dado no vaso que é a sua família, sua esposa. Ultimamente tem surgido muitas notícias no nosso estado de maridos tocarem as suas esposas violentamente. Torna-se um absurdo assistir os noticiários. Tocar na vida das pessoas. Com conversas, com palavras duras, palavras rígidas, esquecendo-se que as pessoas são de barro, esquecendo a composição das pessoas que são argila e quebra facilmente. Quebra os princípios. Quem sabe você tem tocado em alguém com palavras rígidas que deformam o vaso. Então eu fiquei pensando, Israel foi tocado pelo oleiro. Deus fez de Israel um vaso. E dentro desse vaso
Deus colocou a maior riqueza que ele tinha, a fortuna, em vasos de barro. O Senhor Jesus veio a essa terra e habitou nesse vaso de barro. E Deus conheceu a Cristo sendo formado, ainda matéria informe, e o ungiu para todas as nações. É tempo de nós refletirmos, sim, como tocamos nossos amigos, nossas esposas, nossos colegas de ministério. Quanta gente que passam por mim todos os dias e eu posso perceber que o vaso está trincado. É muita pancada. E as pessoas estão adoecidas. Mas o Senhor Deus é o oleiro. E Ele pode consertar todas as coisas. Se a sua vida se quebrou, virou cacos, eu lhe informo que Deus é o que pode juntar os cacos e fazer novamente um vaso novo. E um vaso de honra. Para Ele. E aí Jeremias volta para casa e entendeu a mensagem que Deus trata Israel com carinho, porque Israel é barro. E sempre que Israel cai, quebra, trinca, o oleiro está ali para refazer novamente. É do agrado de Deus o vaso bonito, um vaso bem feito, mas não é do agrado de Deus o tocar esse barro com violência, com maus tratos. Amigos, se a sua vida virou cacos de argila, cacos de barro, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. É prazer de Deus refazer os vasos de barro.